essas não verdades, gente, passa pela questão da inteligência, né? Então, muitas empresas não contratam pessoas após os 60 anos porque elas entendem inteligência como algo falho, né? Elas não entendem, por exemplo, que nós não temos um tipo de inteligência, nós temos vários tipos de inteligência e nós vamos perceber aqui que nem todas elas têm uma modificação conforme nós vamos envelhecendo do ponto de vista negativo. Nós temos inteligências que só melhoram com envelhecimento. Então, a essa pergunta, a inteligência diminui com a idade? Nós vamos verificar que não, que temos várias versões sobre isso. Próximo. E aí eu quero novamente que vocês participem, né? Então, eu trouxe 2 tarefas sobre inteligência para vocês sentirem na pele que nós temos diferentes tipos de inteligência. E aí, como que é essa atividade que eu quero que vocês pensem? Então, do lado esquerdo aqui, você tem uma sequência de dominós. E tá faltando um dominó, né? Por isso que tem este ponto de interrogação. Então, eu quero saber o seguinte, pela lógica, né? Então, existe uma lógica, existe um raciocínio lógico por trás disso. Então, pela lógica, qual que é o dominó que se encaixa neste ponto de interrogação? É o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6? E aí eu gostaria que vocês pensassem e gostaria de alguém que tivesse disponibilidade para, mesmo sem ter medo, né, de errar. Alguém que me ajudasse aí a verificar qual desses é a resposta à nossa pergunta. A Ana Olívia falou que é o 1. Quem acha que é o outro? Marca número 1. Quem acha que é o número 2? Quem acha que é o número 3? Vamos lá. Olha só, a Regina, né, Nascimento, é isso, se não me engano? Regina Nascimento, também acha que é o 1. Tô gostando de vocês, muito bem. Cadê? Sem medo de ser feliz. Quem mais? Quem opta pelo 2? Quem opta pelo 3? Enaura, o número 1 também. Eu tô gostando dessa turma, viu, Luísa e Thaís? Isso mesmo. Quem mais? Quem gostaria agora, quem respondeu que é o 1, quem gostaria de explicar para nós por que escolheu o número 1? Eu escolhi porque acho que pela lógica, né? O primeiro é 6, eu considerei a posição vertical, tá? Então, Ok, o primeiro é Nora. 6, 5, 4. O segundo é 6, 5, 4. Então, Enaura, fica comigo, Enaura, não saia. Fica comigo, Enaura, gostei. Então, Enaura, olha o que a Enaura está falando. Pela lógica, ó, esse primeiro dominó tem 6 itens. Nessa mesma linha horizontal, o do lado também, ó, 4 mais 2 é 6, né, Enaura? O do lado, olha que interessante, 5 mais 1 é 6. Então, essa primeira linha horizontal é composta de dominós que a soma dão 6. Embaixo é isso que a Enaura falou. 4 mais 1 é 5, 3 mais 2 é 5 e aqui é 5. E aqui embaixo, então, né? Na última linha, ó, 2 mais 2 é 4, 3 mais 1 é 4. Do lado, então, a Enaura falou que só poderia ser o 1. Porque das nossas opções aqui, apenas a número 1 tem 4 itens. Enaura, parabéns para vocês e para todos. Enaura, me ajuda no próximo, por favor. Vamos lá. Isso aí, Enaura. Então, Enaura, olha que interessante. Aqui nós temos um texto, Enaura, onde foram mudadas as ordens, as letras. E eu quero que, mesmo tendo mudado as ordens das letras, eu quero demonstrar para vocês que ainda assim vocês conseguem ler esse texto. Enaura, você poderia ler ele para mim? Vamos lá. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. Enaura, parabéns, muito bom. Ou seja, Enaura, olha que interessante, mesmo as letras estando, né, em ordem
baralhadas, você conseguiu ler o texto brilhantemente, certo, Enaura? Certo. Oi, Enaura, olha que interessante, você acabou de fazer 2 testes. Próximo slide, fica comigo aí, Enaura. Próximo slide. Fico. Olha só, Enaura, o primeiro exercício que você acabou de realizar era de inteligência fluida. O que é a inteligência fluida? É essa capacidade global de raciocínio lógico, é a capacidade de a gente aprender coisas novas rapidamente, né? É a capacidade de resolver problemas com rapidez, de pensar abstratamente. Já, Enaura, o segundo exercício que você participou foi de uma inteligência cristalizada, que é uma aprendizagem que a gente vai adquirindo ao longo da vida. E olha que interessante, Enaura, ela só aumenta. Então, aumenta o nosso conhecimento de coisas sobre o mundo, Enaura, aumenta o nosso vocabulário, né? Aumenta a nossa sensibilidade empática. Então, Enaura, é mito falar que não contratamos idosos porque eles não têm a mesma inteligência do que os nossos jovens. É mito. Por quê? Porque as pessoas não conhecem cérebro. Se conhecessem cérebro, Enaura, verificariam que nós temos uma inteligência fluida e uma inteligência cristalizada. Próximo slide. E olha que interessante, gente. A inteligência fluida, ela, olha só, tá vendo em azul? Olha que interessante. Ela vai, desculpa, a inteligência cristalizada, desculpa, em azul, ela vai aumentando ao longo dos anos. Olha que interessante, a partir dos 40, ela aumenta ainda mais. Então, as pessoas no mercado de trabalho precisam desmistificar a questão de que o idoso não é inteligente, por isso que ele não pode mais participar do mercado de trabalho. Por quê? Porque existem habilidades cristalizadas que ficam cada vez melhor, como isso, o vocabulário, as relações que nós temos com as outras pessoas. O que muda, que aí os jovens têm algo melhor do que os idosos, é a inteligência fluida, tá vendo? Ó, que ela vai aumentando ao longo do tempo e a partir dos 30 anos, hein? Não é nem dos 60, é a partir dos 30 a gente já vê uma modificação nessa inteligência fluida que tem a ver até com a velocidade com que a gente processa informações, ok? Próximo slide. Então, a gente tem que pensar no envelhecimento no amplo maior e perceber que as empresas estão ignorando profissionais mais velhos. Então, essa é uma reportagem, a gente vai entender um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, né? E propondo que as empresas estão dando um tiro no pé quando elas pensam no envelhecimento como algo de que as pessoas não têm como mais participar do mercado de trabalho porque não são inteligentes. Isso é um tiro no pé. E aí vamos verificar, então, o estudo realizado, então, pela Escola de Administração, né, que faz parte da Fundação Getúlio Vargas. Então, eles entrevistaram 140 empresas e mostrou que apenas 10% delas possuem alguma política de contratação de profissionais mais velhos, acima dos 50 anos. Além disso, a Fundação Getúlio Vargas apontou que pouquíssimas companhias têm práticas de integração entre profissionais mais maduros e os mais jovens, como uma forma de estimular a troca de conhecimento e experiência entre eles. E de acordo com a pesquisa, a única prática de gestão de idade mais consolidada hoje, presente em 45% das companhias que participaram da pesquisa, é a possibilidade de profissionais mais velhos prestarem serviços de maneira flexível para a empresa após a aposentadoria, em projetos terceirizados e autônomos ou em consultorias, né? Então, quando nós pensamos nesse mercado de trabalho, né, nós precisamos dar uma injeção de neurociência à questão do que os empresários pensam, né? E por que não realmente fazer uma associação dos jovens com as pessoas 60 a mais, né? Juntar a inteligência fluida com a inteligência cristalizada,
né? O quanto isso é importante. E nós vamos ver até mais à frente o quanto isso gera lucros para as empresas. Próximo slide. E aí também, gente, eu amo filme e eu tenho a certeza que vocês vão gostar muito desse filme, né? Esse filme é o filme do Estagiário e como vocês percebam aqui, é justamente uma pessoa jovem, né? Que ela tem uma startup de sucesso nos Estados Unidos, né? E nós temos uma pessoa aqui 60 a mais que é contratada pela essa startup. Opa, desculpa. Opa, ainda voltamos um pouco antes. E aí, olha que interessante. Nesse filme, eles alertam exatamente o porquê que é tão importante empresas... Olha que legal, a Tatiana está falando que é muito bom esse filme. É muito bom mesmo, Tatiana. Então, como é importante esse filme e como ele desmistifica a questão do envelhecimento, né? Como ele tira de cena o idoso na decrepitude, nas perdas, né? E como ele exalta as potencialidades do idoso, né? E pegando o gancho ainda, né, do porquê é importante nós empregarmos idosos, aqui a Veja, ela traz uma reportagem, né? Essa reportagem é de 2019, é bem recente, né? Onde ela trata do assunto de que os empregadores sofrem com a alta rotatividade dos jovens que saem em busca de outros propósitos, né? Ou seja, ela está alertando que só contratar jovens, né? Isso também pode ser um tiro no pé. E aí ela alerta para os soft skills. O que são soft skills? São predicados comportamentais, né? De quantos 60 a mais, né? Pessoas 60 a mais têm essas soft skills, essas habilidades ligadas às relações intra e interpessoais. Então, como a pessoa acima de 60 tem essa habilidade de comunicação, de interagir com o público, de empatizar com o outro, né? E que as empresas precisam ter este olhar. Próximo slide. Agora eu vou falar de algo que é a minha paixão, aliás, estudo muito, né? O meu foco de estudo é sobre a memória, né? E a questão é, o envelhecimento vem acompanhado de grande perda de memória. Então, o que vocês acham, né? Vocês acham que envelhecer realmente é marcado com grande perda de memória? Quem poderia me ajudar agora a responder esta pergunta? Ah, alguém abriu o microfone. Quem abriu? É a Marta. Oi, Marta, querida. Muito obrigada, viu, por participar. Marta, você acha que o envelhecimento vem acompanhado de grande perda de memória? O que você acha, Marta? Não, grande perda, eu tô falando sobre mim, ok? Vou falar da minha pessoa. Não tem problema. Ótimo, Marta. Da minha pessoa, não. Eu esqueço alguma coisa ou outra, mas eu não, porque já tô quase entrando no velho, né? Quase 60 anos. Tá. Mas eu não tenho grande perda de memória, não. Ótimo. Minha mãe, que já está na quinta, acho que, né? Quinta idade, que ela já está com mais de 90. Mais de 90, que beleza. Um beijo para sua mãe, Marta. E agora que ela realmente, faz uns 2 anos que ela começou a ter essa perda de memória. Tá. E no caso dela, Marta, tá mais acentuado? Você acha? Eu percebi de 2 anos para cá que ela teve uma boa perda de memória, assim. Ela se esquece das coisas que ela já tinha falado. Mas eu acho, mas se você comparar com a idade que ela tem, eu acho que a perda que ela teve de memória foi pouca. Tá. Da minha parte, eu acho que não teve, não. Tá. Você geralmente esquece o quê, Marta? Conta para nós. O que eu esqueço? Dá algum exemplo de esquecimento. Não é bem esquecimento, eu não consigo memorizar ainda, como eu fazia mais facilidade, palavras em outro idioma. Tá mais difícil aprender palavras em outro idioma, é isso? Não memorizar mesmo, memorizar o vocabulário. Uhum. Nesse não sei e mais alguma queixa? Não, eu não tenho perda de memória, não.
Tá. E a sua mãe, então, você comentou que ela tá esquecendo mais informações, então ela repete mais vezes as perguntas, é isso, Marta? Repete as coisas, ela não se lembra o que ela falou, ela não sabe o que ela contou, para que ela contou, não sei se é porque ela tem bastante parente para conversar, mas Tá, das coisas dessa maneira, o que ela tá. conversou com os outros, mas das coisas passadas ela se lembra das Uhum. coisas atuais, o que acontece no mundo, ela sabe tudo. Tá. Olha só, Marta, você pode ficar comigo nesse tema memória, então, para me ajudar? Ok. Ô, Marta, olha que interessante. Então, você está dizendo para nós que nós não temos um tipo de memória, Marta, nós temos vários tipos de memórias, né? Então, também as pessoas, quando falam sobre envelhecimento e perda de memória, elas precisam entender que qual memória nós estamos falando, né? Porque nós vamos verificar agora, Marta, que além de nós não termos uma única memória, nós temos várias regiões dos cérebros de diferentes lugares que representam essas diversos tipos de memória, Marta. Vamos para o próximo slide, Marta? Ok. Olha que interessante, Marta. Então, tem diversas maneiras, Marta, de classificar a memória, tá bom? Eu trouxe uma única maneira. Então, aqui eu trouxe, Marta, quando eu olho pelo conteúdo da informação, tá? Então, eu estou olhando pelo conteúdo da informação, que tipo de memória é essa? E aí, Marta, a memória ela é subdividida em memória declarativa. O que é isso? É aquela memória, Marta, que eu preciso parar, pensar para trazer informação. Então, quando eu falo para você, Marta, qual a fórmula química da água? Você tem que parar e pensar, puxa, é H2O. Ou então, quando eu pergunto, olha, qual é o nome do nosso presidente do Brasil em 1960? Você precisa parar, pensar para trazer informação, né? E aí, esse tipo de memória, Marta, onde eu preciso parar, trazer informação de coisas, de fatos sobre o mundo, e não só sobre isso, né, Marta, mas assim, saber o que significa a palavra reunir, por exemplo, né? Então, pensar em sinônimos de palavras, né? O nosso próprio vocabulário. Isso é chamada memória declarativa semântica. Agora, sabe aquela informação, Marta, que vocês perguntam assim, nossa, o que eu comi ontem? Você também tem que parar, pensar para trazer informação, né? Ou então, meu Deus, o que meu filho falou há 3 horas atrás? Né? Isso também é memória declarativa, Marta, porque eu preciso parar, pensar para trazer informação, mas ela não é semântica, ela é episódica. Então, ela tem a ver com episódios da minha vida, né? Que geralmente, gente, nós vamos verificar que com o envelhecimento, nós vamos tendo mudanças com relação a essa memória episódica. Então, o que falha não é todas as memórias. O que falha é a memória episódica. E nós vamos verificar que quando a gente pensa, né, porque todo mundo tem medo da doença de Alzheimer, né? Aliás, gente, não é mal de Alzheimer, tá bom? Então, assim como a gente não vai falar de velhinho, nós não podemos falar de mal de Alzheimer, né? Porque isso existe um estigma muito grande, né? Tanto é que hoje a gente fala demência por doença de Alzheimer, e até para tirar esse estigma, até os critérios diagnósticos, né? O DSM, que vem da psiquiatria americana, ele chama agora as demências de transtorno neurocognitivo maior, tá? Para tirar também essa coisa do estigma, porque assim como tem o tal do velhinho, que é um estigma, também nas doenças nós temos um estigma, né? Então, não vamos usar mal de Alzheimer mais, por favor. Então, até quando a gente fala na demência por doença de Alzheimer, né? Então, porque demência podem ser diversas patologias que vão levar a queixa de memória, a queixa de atenção, né? Então, até quando a gente está falando desse perfil, né, que é a perda de neurônios, né, que levam a várias sintomatologias do Alzheimer, né, nós também estamos falando de uma alteração mais, aí sim, mais acentuada nessa memória episódica, ok? Outra coisa que a gente precisa entender também, que eu brinco, é cada um tem que ficar no seu galho, né? Porque essa questão de profissionais falar que o que melhora a memória é fazer palavras cruzadas, é não entender de cérebro, é não entender as particularidades do cérebro.
Então, palavras cruzadas é uma memória que a gente considera semântica, que ela não modifica as suas queixas do seu dia a dia. Por quê? Porque essa memória semântica, nós vamos verificar que com o envelhecimento, ela está cada vez melhor. Então, falar palavras, fazer palavras cruzadas e falar que isso melhora a memória é incompleto. Então, que memória ela está trabalhando? Ela está trabalhando com a semântica que não falha, para vocês terem uma ideia, nem no início da doença de Alzheimer, né? Então, o que a gente precisa entender é que o que falha com o envelhecimento é essa memória episódica. Por isso que a gente tem que ter intervenções cognitivas, a gente tem que pensar em políticas públicas, né, que realmente trabalham com estratégias cognitivas para a pessoa não ter alteração nessa memória, né? E claro, gente, eu não estou falando que quem faz palavras cruzadas é para deixar de fazer. O que eu estou falando é o contrário, é quem não gosta de fazer e alguém fala que para não perder memória tem que fazer palavras cruzadas, isso está errado, tá bom? Então, quem gosta de fazer, continue fazendo, lembrando que não está trabalhando com essas queixas de memória do dia a dia, né? É simplesmente isso. E olha que interessante, já na área não declarativa, o que é a memória não declarativa? É aquela memória automática, é aquela memória que eu não paro para trazer uma informação, ela simplesmente acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. É automático eu dirigir um carro. Então, depois que eu aprendo, se toda vez eu dirigir, eu vou ficar cada vez melhor. Se eu estou aprendendo a tocar um violino, né, ou um violão, se eu treinar cada vez, eu vou ficar melhor. Ou seja, essas memórias não declarativas, elas ficam melhor conforme nós vamos envelhecendo, né? Então, é um tipo de memória que se altera com o envelhecimento, mas na sua grande maioria, seja a semântica, seja todas essas que a gente chama não declarativas, elas continuam desenvolvendo com o passar dos anos. Só para vocês terem uma ideia, aquele exercício, né, que a gente conseguiu ler mesmo com as letras fora de ordem, é também um exercício de memória não declarativa do tipo priming, ou seja, mesmo com a disposição errada, a pessoa consegue ler e ela é muito melhor do que, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos que está começando a ler. Outra coisa que nós somos melhores é relembrar coisas do nosso passado, né, e fazer associações. Então, quantas vezes você não tem uma avó que preparava uma comida gostosa, né? E essa avó não está mais entre a gente, faleceu. E quando você sente o cheiro dessa comida que ela fazia, quanto é automático a gente remeter à imagem da nossa avó, à imagem do carinho que ela tinha por nós, né? Então, isso é um outro tipo de memória que a gente chama memória não declarativa de condicionamento clássico por musculatura esquelética, né? Nome bonito, né? Outro tipo de memória, medo, sabe as tais das fobias, né? As fobias também são alterações num determinado tipo de memória, que é das respostas emocionais, né? Então, o que eu quero que vocês entendam com isso? Nós precisamos, quando formamos, né, políticas públicas, por exemplo, na área da saúde, a gente tem que entender o que é um programa para estimular a memória de idosos sem patologias cognitivas, né, como Alzheimer, e quais são os programas que nós vamos fazer para pacientes que têm fragilidades, né, então que tem uma demência de Alzheimer, que tem uma demência vascular, né, porque a gente precisa entender que são perfis diferentes de pessoas. E aqui, para provar para vocês que são diferentes tipos de memória em diferentes regiões cerebrais. Então, essas memórias que eu falei para vocês, né, aquela que eu preciso parar para pensar, para trazer informação, como o que eu comi ontem, ó, ela fica aqui bem na base do cérebro, ó, onde eu estou passando o meu cursor aqui, que é na região do hipocampo. Já essa memória que eu posso cada vez estar melhor, né? Se eu fizer, se eu ler sobre coisas do mundo, né? Sobre informações, sobre palavras novas, ela fica em outra área do cérebro. Olha, fica aqui onde eu estou passando o cursor, ó, no diencéfalo. Eu não passo o cursor, né? Obrigado, Thaís, por me ajudar.
Já essa memória aqui de procedimento, que é aquela de dirigir um carro, olha que interessante, fica nessa área rosa aqui, ó, que são os gânglios basais. Aquela que a nossa amiga leu aquele texto, que a gente chama priming, né? Que é mesmo mudando as letras, a pessoa continua lendo um texto, ó, ela fica em todo o neocórtex, né? Aquela de lembrar da avó, né? Sentir um cheiro, vem a imagem da avó, né? Ou seja, que é a memória emocional que vocês chamam, né? Ela já fica, olha que interessante, na amígdala, ó, nessa área em verde aqui do primeiro desenho, né? A memória, por exemplo, né, para você se localizar, né, para você andar, ela fica toda nessa área do cerebelo aqui. Então, olha só, diferentes tipos de memória, diferentes estratégias que nós temos que ter, diferentes serviços de atendimento às pessoas que têm queixas por conta do próprio envelhecimento ou uma patologia. E aí eu gosto dessa charge, né, para vocês entenderem que lapsos de memória não começam aos 60, começam já a partir dos 35, né? Não é algo, não é um privilégio das pessoas 60 a mais, né? Então eu vou ler essa charge para vocês. Querida, é claro que eu lembrei do nosso aniversário de casamento. Aqui está o meu pai que não me deixa mentir, não é, pai? Aí o pai olha para ele, aí o pai fala, depois é o velho aqui que esquece as coisas, né? Essa charge, gente, eu adoro ela para mostrar exatamente isso, que todas as pessoas já a partir dos 35 anos, né? E às vezes até mais cedo, até crianças, têm lapsos de memória. Né? Então, falar que é o velho que esquece é mentira, né? E aí, se não é o velho que esquece, mas qualquer pessoa em qualquer idade que esquece, nós temos que pensar, então, em montar, né, tantos produtos, né, como políticas públicas que envolvam essas pessoas, até para minimizar a questão do preconceito contra o envelhecimento, né? E aí, pensando nisso, né, como eu gosto muito de envelhecimento, eu gosto muito de cérebro, né, porque eu tenho as duas formações, nós aqui no Brasil, nós somos bons, né? Nós temos muitos produtos inovadores, né? E muitos produtos inovadores que vão de acordo com aquilo que é apregoado pela Nações Unidas, né? Então, quando a gente vai pensar no plano de ação para o envelhecimento ativo, né, que foi feito vários critérios, um dos critérios que eles colocam lá é aproximar gerações. Então, é pensar em programas intergeracionais, né? E aí, sabendo que qualquer pessoa em qualquer idade, né, tem queixas de memória, nós, né, e aí eu digo nós porque sou eu e uma equipe, né, nós criamos o Vigilantes da Memória, que é justamente o que vocês estão vendo neste lado esquerdo aqui da foto, a união de adultos e pessoas 60 a mais, de idosos, cujo objetivo aqui é se unir através das queixas de memória, ou seja, todos aqui têm um interesse em comum, né, que é melhorar o desempenho da memória. E por que não trabalhar em equipe? Por que não, né, ficar segregando pessoas a um nível, né? Então, idoso vai para o grupo de idoso, tem 20 anos, vai para o grupo de 20 anos, né? Por que a gente segrega se o objetivo aqui não é etário, e sim a queixa de memória? Aqui também no lado direito, né, como vocês podem perceber, ó, estão novamente pessoas de 60 a mais e pessoa de 30 anos. E aí embaixo, ó, melhor ainda, ó, aqui como vocês podem ver no meu cursor, não sei se a Thaís pode me ajudar aqui, ó, mas nós acabamos fazendo, colocando uma pessoa de 15 anos, né, no grupo, até para sentir se aquele adolescente de 15 anos interagiria muito bem, porque ele também tem queixas de memória e queixas de atenção. E isso foi uma grande experiência, né, demonstrando que as pessoas, quando se unem num grupo com objetivo em comum, né, no caso específico a queixa de atenção e memória, elas trabalham em equipe, né, e a idade pouco importa.
E aí, o que que acontece? É claro que nós temos realmente, né, pessoas com queixas de memória que estão, são as modificações, por modificações que ocorrem com o envelhecimento, mas é claro, gente, que a gente não pode fechar os olhos e não entender, e deixar de entender que nós temos idosos com queixas de memória que são patológicos, tá? E aí eu trago uma charge para vocês entenderem realmente quando nós estamos falando de uma patologia, quando nós estamos diante de um quadro demencial, seja ele demência por doença de Alzheimer ou uma demência vascular, que é através do entupimento de várias regiões do cérebro, né, ou de derrame, né? E nessa charge, então, eu vou ler para vocês, né, que eu gosto muito. A primeira pessoa 60 a mais aí, né, do lado esquerdo, ela fala assim: amiga, te conheço há anos. Sei que é chato dizer isso, mas me esqueci. Como é mesmo o seu nome? E aí, a amiga respondendo: desculpe, mas você precisa dessa informação para quando? Eu amo essa charge, por quê? Porque isso é uma alteração de memória significativa, né? Então, quando a pessoa, né, sabe uma coisa e começa a não saber mais, então você imagina, ela sempre soube o nome das pessoas da família, ela sempre soube a rota de chegar num supermercado, né? Ela precisa que você repita a informação mais de 5 vezes no dia, né? Ela não consegue se localizar no próprio ambiente, né? Então está fazendo alguma coisa num ambiente e esquece o que foi fazer naquele ambiente. E isso sim é sinal de algo que é uma patologia. E para vocês terem ideia, quando vocês perguntam para mim, Giz, qual que é a maior prevalência de demência, o que que gera, né? Qual que é algo que a gente precisa prestar mais atenção quando a gente fala na doença de Alzheimer? Para vocês terem ideia, não é nem o fator genético, né? Porque o fator genético ele é impactante em pessoas que têm problemas de memória antes dos 60 anos, né? Agora, o próprio envelhecer, né, leva a uma maior prevalência de demência por doença de Alzheimer. Ou seja, o próprio envelhecer aumenta a probabilidade da pessoa ter demência de Alzheimer. Para vocês terem uma ideia, na proporção, se eu tiver 10 pessoas com 90 anos, né, que chegaram aos 90 anos, né, dessas 10, né, 3 vão ter, no mínimo, aí, a demência por doença de Alzheimer. Então, o próprio envelhecimento, ele aumenta a prevalência da doença. Próximo slide. Giz, eu vou aproveitar eu então para fazer um comentário. Né? Isso, uma pergunta que apareceu aqui no chat da Cláudia Maria. Olá, eu sou a Cláudia Rinel e trabalho com os idosos no CDI do município de Assis. E aí ela pergunta se você tem indicação de materiais para utilizar para potencializar as memórias. E aí eu imagino que talvez ela esteja falando dos diferentes tipos de memória que você comentou, Isso. Né? Cláudia, depois se você puder passar o seu contato para a Luísa, eu posso sim, né, em particular, dar dicas, né, de leituras de livros e artigos para você, com certeza, né? Porque o que é interessante, né, que eu gosto muito nesse tema memória, muito se fala de jogos, né, palavras cruzadas, jogo de memória, aplicativos. A gente tem que entender que existe uma especificidade de um idoso que se beneficia disso, né? Que geralmente é o idoso sem nenhuma queixa e que quer só manter ativo, né? Agora, para aquele idoso que realmente tem queixas de esquece nomes, esquece o que leu numa leitura, esses jogos que as pessoas colocam, né, que é legal fazer, eles têm pouco impacto sobre essas queixas na vida diária, né? Então, é nesse momento que a gente realmente tem que se apropriar de intervenção cognitiva, né? Então, existe uma formação, né, das pessoas aprender estratégias para isso. E aí eu passo essa literatura com certeza para você, tá bom?
E aí, gente, quando a gente está falando, então, dessa questão, né, das queixas de memória, fala, mas Gislaine, isso daí só serve para a gente, então, pensar o que a gente vai treinar do dia a dia? Não, isso tem um impacto direto na nossa vida diária, né? Quando, por exemplo, olha só, a gente está falando da renovação de carteira no Detran, né? Então, a gente sabe que atualmente, né, tem um limite de idade, tem essa reportagem que eu trouxe para vocês sobre o limite de idade para dirigir, né? Daí ele propõe assim, até quando é seguro renovar a Carteira Nacional de Habilitação? Então, olha que interessante, né? O Código de Trânsito brasileiro não determina uma idade máxima para o condutor, mas as condições para manter a habilitação mudam após os 65 anos. Então, vocês sabem que após os 65 anos, a pessoa tem que ir com maior frequência no Detran para verificar se renova a carteira ou não. Agora, como a gente pensa somente na questão da idade cronológica, quando vai pensar, né, em ações de todos os tipos, né, seja de saúde, seja na área de economia, nós temos que ter em mente que não é só a visão e a audição que mudam com o envelhecimento. Eu acabei de mostrar para vocês que a memória muda, né? E nós não temos no Detran algo que seja para avaliar pessoas que estão dirigindo, que estejam ouvindo bem, vendo bem, mas que têm demência, né? Então, quanto no nosso trânsito nós temos pessoas com uma doença, né, que é a doença de Alzheimer ou a doença vascular, que alteram a cognição e colocam ela e outras pessoas em risco de vida quando estão no trânsito, né? Então, nós também temos que ter políticas, né, envolvendo o código, também a questão de mudança do Código de Trânsito, para alertar que, olha só, nós temos idosos que têm boa visão e audição, estão dirigindo, mas eles têm quadro demencial. Então, a qualquer momento pode dar um pane na memória, ele brecar o carro, porque ele não sabe nem onde ele está. Então, nós temos que contemplar no Código de Trânsito, que é o que eu trouxe aqui, as pessoas que têm, sim, idade acima de 60, que tem outros tipos de patologia, né? Então, a gente tem que estar preparado para entender quem são essas pessoas, até porque, olha que interessante, a pessoa com diagnóstico de Alzheimer, a gente sempre fala, não é se ela vai ter que parar ou não de dirigir, ela vai ter que parar um dia, a questão é quando, né? E é claro que o parar de dirigir, né, não é simplesmente falar para a pessoa, agora você não vai mais dirigir. Não, isso não pode acontecer, né? Porque o dirigir ele tem um significado psicológico muito grande para as pessoas, que é o tal do ir e vir, né? O tal da independência. Então, a questão não é pegar as chaves do idoso, nem pode ser feito isso. É uma transição, é mostrar para ele que ele pode ir e vir de diferentes outras maneiras. E o como seria importante para a área da saúde que o Detran fosse parceiro, né, da área médica, porque muitas vezes o médico vai conversar com o idoso para ele parar de dirigir. Mas daí ele vira para o médico, né? Porque o médico diagnosticou uma demência por doença de Alzheimer, mas daí ele vira para o médico, porque a gente tem que entender o seguinte, né? Que ter Alzheimer não significa ser burro, né? Porque não tem um impacto na inteligência, mas na memória, então isso é muito diferente. E aí ele vira para o médico e fala assim, mas o senhor está falando para mim parar de dirigir, mas o Detran falou que eu estou bem. Né? Então, o quanto é um desserviço a gente não compartilhar conhecimento. E aí, olha que interessante, mesmo, gente, quando nós somos idosos e temos doenças, nós temos potencialidades, né? Nós não perdemos as nossas potencialidades, né? Nós temos algo que funciona. Então, olha só, se eu comentei para vocês que quando a pessoa tem uma patologia de Alzheimer e alguns tipos de memória, né, que se alteram, enquanto outros ainda se tornam preservados, né, ou mesmo outras funções cognitivas, nós temos que usar essas funções cognitivas e aproveitar o que nós temos, né, sem custo extra. Então, essa aqui é uma pesquisa da Universidade de Melbourne,
onde, olha que interessante, numa escola, né, de uma pré-escola, né, então de crianças abaixo de 6 anos, eles fizeram um programa que uniram pacientes idosos com demência por doença de Alzheimer e esses pré-escolares, né? O quanto eles colocaram em determinados dias da semana e carga horárias, onde essas diversas gerações puderam se interagir e ainda, olha só, desmistificando o envelhecimento. Olha que interessante quando vocês verificam a foto do lado esquerdo, né? Uma idosa colaborando para uma criança. É esse tipo de política que nós temos que ter. Então, desde bases, desde da área escolar, né? Desmistificar o envelhecimento, né? Tirar essa imagem negativa do envelhecimento e perceber que há potência, né? Mesmo com a doença. Né? Então, essas são ações que nós temos que, sim, dar vazão, nós temos que pensar em unir, né, esse tipo. E olha que interessante, o espaço é um espaço que já existe. Né? Eles não tiveram grandes custos extras. É claro que o que eles tiveram é um custo de capacitar o professor, né, e o auxiliar a entender o processo de envelhecimento e as diversas patologias, né? Então, gente, olha que coisa linda, né? Então, quando a gente pensa em ferramentas, né, e aí eu vejo muito, né, porque eu discuto muito, né, as questões de tipos de ferramentas, as pessoas elas param na questão econômica. Ah, mas isso é caro. Ah, não, isso não vai dar. Não, gente, vamos usar o que nós temos. O brasileiro, ele tem que ter orgulho, né? Ele ganha prêmios, para vocês terem uma ideia, num curso, teve agora um pouquinho fora, né, do envelhecimento, no MIT, né, que é a área de tecnologia, né, dos Estados Unidos, que é o Instituto Massachusetts, né, de tecnologia. O que acontece? Um brasileiro ganhou, né, um prêmio porque ele criou um robô com sucata. Ele ganhou dos americanos que estudavam no MIT, né? E por quê? Porque falta recurso? Falta, mas nós temos algo que chamamos de criatividade, né? E nós vamos ver aqui, que eu quero despertar em vocês, produtos, né, que são baratos e que a gente consegue trabalhar, né, em várias, seja no idoso sem patologia, seja no idoso com patologia. Próximo slide. Aí eu tô vendo aqui a Jo, né, falando muito. Deixa eu abrir aqui só o comentário da Jo. Muito bom socorrer a liberação da live. Ah, ótimo. Aí eu vou deixar com a Luísa, a Thaís e a Juliana. Muito bom, né? Bom, aqui, gente, eu tô mostrando para vocês o como, se a gente entende que são diversas velhices, né? Diversos tipos de idoso, a gente tem que parar para pensar, entender qual é esse idoso, até para pensar em pintar uma simples parede. Olha que interessante. Então, vocês estão vendo aí do lado esquerdo de vocês, né? Aí é uma instituição de longa permanência, tá bom? Que é as ILPIs, não sei se vocês sabem, né? Mas a gente não fala mais asilo, né? Porque asilo tem aquela conotação muito negativa, né? Então, assim como a gente não fala mal de Alzheimer, assim como a gente não fala o idosinho, né? A gente também mudou o nome para instituição de longa permanência. Então, olha que interessante. Se eu estou pensando, né, em montar uma instituição de longa permanência, ou mesmo um hospital, e entendo que naquele hospital vão passar idosos com demência, né, com Alzheimer, né, outro tipo de patologia demencial, eu preciso entender que um lugar, mais do que ele ser bonito, ele tem que ser funcional. Então, eu entendo, né, nesta parede verde, que ela está bonita, né? Então, existe um composê aí, né? Onde a porta combina com o armário, que combina com a parede, né? Então, em termos de beleza, perfeito. Mas, se eu estou falando de uma ILPI, né, e nós vamos verificar que o maior público de uma instituição de longa permanência são idosos com demência, eu nunca poderia pintar uma parede e uma porta da mesma cor. Porque se eu fechar essa porta,
O meu idoso com demência, com Alzheimer, ele vai começar a iniciar algo que a gente chama alteração de comportamento. Ele vai ficar irritado, ele vai ficar agressivo, porque ele vai ficar preso nesse ambiente. Porque ele não tem neurônios suficientes para entender que empurrando a porta eu saio. Ele vai entender numa jaula, né? Numa prisão, né? Então, eu preciso entender de idoso, né? Eu preciso entender das patologias para simplesmente pintar uma parede. Olha que interessante, né? Do lado direito, vocês têm aí um projeto muito bacana, que é para ajudar pessoas, então, que estão perdendo neurônios, né? Que estão perdendo a memória, que estão perdendo a atenção. Então, este aí que vocês estão vendo, e aí o que vocês... eu só quero, por favor, Thaís, se você puder passar no contorno do espelho, isso aqui parece um espelho, mas ele é vazado, né? Então, se você pôr a mão, você vai cair do outro lado. Então, é simplesmente uma armação de madeira, barata, que a gente pode pegar madeira aí que ninguém quer e fazer esse quadriculado aí, né? Então, esse espelho, ele ajuda a pessoa a escovar os dentes ou comer alimentos, copiando as ações de seu cuidador. Então, olha que interessante. O paciente senta de um lado, né? O idoso com demência senta de um lado. Do outro lado, um cuidador senta, ou pode ser um profissional da saúde, porque não sei se todos sabem, mas existe um momento nas patologias demenciais que o paciente deixa até ele não lembra como levar, por exemplo, uma colher até a boca para se alimentar. E nós vamos lembrar que nós temos que ter serviços que aumentem, né? Então, a gente sabe que a demência não tem cura, né? O Alzheimer ainda não tem cura, mas se a gente conseguir postergar a independência desse paciente pelo maior período possível, se a gente conseguir postergar alterações de comportamento, como no caso, né, desta parede aí que impede a pessoa de sair, a pessoa começa a ficar agressiva, e depois e todo mundo fala que a agressividade é por conta do Alzheimer, né? E a gente vai entender que neste caso não é mentira, é porque nós temos uma parede ineficaz, né? Então, se a gente quer minimizar, né, a ida ao médico, né, que frequente muito médico interne, porque internar é caro no nosso país, a gente tem que criar medidas simples como essas, né? Como isso, fazer que o idoso com demência, Alzheimer, seja funcional pelo maior período possível, né? Onde eu tenho um espelho, onde, sabendo que ele não tem mais a capacidade de iniciar um movimento, eu preciso, então, de alguém que inicie o movimento para daí ele, por memórias que ainda estão preservadas, ele continuar comendo sozinho, ele continuar escovando os dentes sozinhos, né? E são ações... Oi, deixa querida? eu fazer uma pergunta. Claro, vamos de algo lá. que me ocorreu aqui. Você colocou aqui um exemplo, então, de uma parede verde, uma porta verde, um ambiente todo mais ou menos da mesma cor. Isso é um fenômeno que acontece também, por exemplo, com uma casa comum, digamos, tem uma parede branca e tem uma porta branca também, né? Eu acho que isso é relativamente comum. Então, esse fenômeno, ele se reproduz da mesma forma, eu imagino. Perfeito, Luísa. Ótima colocação. Ou seja, né? A gente pode criar estratégias que vão desde a casa da pessoa, e eu estou falando de uma casa pequena, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de ter uma casa com 5 cômodos, às vezes são 2 cômodos, e olhe lá com várias pessoas morando juntas, mas nós podemos sim orientar essas pessoas, né? Vamos imaginar, não tenho tinta, é caro ter tinta. A gente pode orientar a pessoa a pegar um papel sulfite, colorir e pregar na parede para diferenciar o que é porta e o que é parede. Ou seja, a gente pode brincar, né, com os diversos recursos que tem na própria casa. Vou dar um exemplo assim que vocês vão achar o máximo, né? Pacientes com demência de Alzheimer, muitas vezes, dependendo do estágio, eles estão na casa deles e falam assim, olha, essa casa não é minha, né? E aí, por quê? Não é deles mesmo, porque eles remetem à casa que eles tinham quando criança. E há uma tendência deles saírem, eles muitas vezes fugirem, né? E aí, o que acontece? A gente tem um dispositivo que a gente põe na porta, né? Que faz algum barulho e o familiar detecta, né? Um dispositivo eletrônico e detecta que o paciente está saindo, né? E aí consegue impedir que ele saia da própria casa.
Aí vocês vão falar assim, Giz, é caro mesmo esse dispositivo elétrico. Mas daí a gente tem que pensar, não temos um dispositivo elétrico, o que a gente põe na porta? Alguém pode dar uma ideia? A gente põe um sino. Sino não é caro. Ah, Giz, sino é caro. Tá bom, pega uma latinha, põe uma latinha de Coca-Cola, põe um monte de feijãozinho, prega na porta, vai fazer o barulhinho. Ou seja, nada nos impede de criar estratégias para qualquer tipo de idoso, né? Com qualquer patologia ou sem patologia, né? Usando simplesmente a criatividade e entendendo de cérebro, entendendo das questões biológicas, né? Aqui, gente, são vários aparatos, né, que a Alzheimer Association, né, traz como opções para tornar aquele idoso o mais independente possível, como eu estou falando para vocês, né? Porque idoso com Alzheimer independente, né? Quanto mais a gente postergar a doença, menos ele custa em termos de cofres públicos para todos nós, né? Porque vamos lembrar que tudo é nosso, né? O dinheiro é nosso, a gente só tem que saber usar o nosso dinheiro. Então, aqui é um telefone, só faltou que, assim, onde tem os números, gente, tem uma portinha, se fosse uma portinholinha branquinha que ele tampa. O que eu quero dizer com este produto? Eu quero dizer que com este produto que ele pode ser intergeracional. Então, o idoso sem patologia demencial pode usar, então ele usa os números, né, como vocês estão vendo aqui. O adolescente pode usar os números. Agora, vamos imaginar, né? O paciente com Alzheimer não tem mais essa noção de número. Então, o que fazemos com este telefone? Colocamos as fotos das pessoas mais conhecidas para ele e simplesmente ele clica em cima da foto e liga para a pessoa. Isso é bom para o idoso com demência, isso é bom para a nossa criança que está aprendendo a falar, né? Isso é um instrumento intergeracional.